Ele destruiu-me com 3 palavras: nós nunca existimos. Eu estava ali, parado em frente a todo o conselho de administração, sob a luz do projetor que 1 minuto antes exibia os meus desenhos. Agora iluminava apenas a minha humilhação. Observei-o, ao Miguel, o homem a quem tinha confiado a minha alma, transformar-se num estranho. Nesse dia percebi: por vezes, os monstros mais assustadores são aqueles que um dia amamos. Tudo tinha começado 6 meses antes, num outono lisboeta que prometia mais chuva do que sol. Eu tinha 23 anos e era estagiário no melhor ateliê de arquitetura de Lisboa, onde tentava ser invisível. Pedia sempre desculpa pela minha existência, pelas minhas ideias, pela minha respiração. Tinha uma namorada, a Ana, a quem tentava amar, porque era o correto. Eu estava a construir a minha vida, como se constrói uma casa aborrecida, mas segura, a partir do projeto de outra pessoa, um projeto que não era meu. E então apareceu o Miguel. Ele não era apenas um arquiteto, ele era um artista. Com 35 anos, movia-se pelo escritório como se o espaço se moldasse à sua volta. Cada linha que desenhava tinha um propósito, cada palavra que proferia tinha peso. Era o meu mentor, e ele via-me. Não via o estagiário, o miúdo assustado a tentar agradar. Via o Léo. Olhava para mim como se eu fosse uma estrutura complexa que ele queria decifrar, uma equação que ansiava por resolver. As nossas sessões de trabalho noturnas, debruçados sobre as plantas de um projeto que podia mudar a cara da cidade, transformaram-se em confissões silenciosas. Falávamos sobre betão e vidro, mas os nossos olhos falavam de solidão e desejo. O ar no seu escritório, com vista para as luzes do Tejo, ficava denso, pesado com tudo o que não dizíamos. A tensão entre nós era uma força física, uma estrutura invisível que nos ligava e nos impedia de respirar fundo. Até que uma noite o silêncio quebrou. Estávamos sozinhos, a cidade lá fora era um zumbido distante. Ele aproximou-se para corrigir uma linha no meu esboço. A sua mão cobriu a minha, os seus dedos quentes sobre os meus, e o mundo parou. Não foi um toque acidental. Foi uma escolha. Uma corrente elétrica percorreu-me o corpo, e o meu coração, que batia sempre num ritmo de pânico contido, parou por um segundo antes de se descontrolar. Foi nesse instante que a casa segura e aborrecida que eu construía se desmoronou. Percebi que toda a minha vida correta era uma mentira. Começámos a encontrar-nos em segredo. Era um jogo perigoso e viciante. Beijos roubados nas ruelas estreitas de Alfama, onde a escuridão era nossa cúmplice. Noites no apartamento dele, onde os nossos corpos falavam a língua que as nossas bocas, durante o dia, negavam. De dia, éramos o mentor e o estagiário, o formal Senhor Miguel e o tímido Léo. À noite, as hierarquias desapareciam. Éramos apenas nós, 2 homens a descobrir um território que lhes tinha sido negado. Só mais um pouco, Léo, sussurrava ele, com a respiração quente no meu pescoço. Assim que eu conseguir a promoção, contamos a todos. Este mundo é cruel, temos de ser inteligentes. E eu acreditei. Bebi cada palavra dele como se fosse água no deserto. Ele era a minha salvação e eu não via que ele também podia ser a minha ruína. Movido por essa promessa, fiz o que tinha de ser feito. Terminei a minha relação com a Ana. Sentei-me à sua frente num café, a chuva a bater na janela, e disse-lhe a verdade. Não toda a verdade, mas o suficiente. Disse-lhe que não a podia amar como ela merecia, que o problema era meu. As lágrimas dela eram reais e o meu alívio egoísta. Eu estava a demolir o meu passado para construir um futuro com ele. Entreguei-lhe tudo. As minhas noites, a minha alma e, mais perigosamente, as minhas ideias. O projeto em que trabalhávamos tornou-se a nossa causa comum, o nosso filho secreto. Eu passava madrugadas a desenhar, a criar soluções que mais ninguém via e entregava-as a ele. Eram as minhas ideias, mas era a voz dele que as apresentava nas reuniões. Somos uma equipa, dizia ele, e para mim isso bastava. Eu não queria o crédito, eu só o queria a ele. A competição pelo cargo de sócio no ateliê era feroz. O principal rival de Miguel era um homem chamado Ricardo, um arquiteto calculista cujo sorriso nunca chegava aos olhos. Por vezes, apanhava-o a olhar para nós de uma forma estranha, um brilho de conhecimento malicioso no olhar. Eu sentia um arrepio, mas Miguel descartava as minhas preocupações. É só inveja, Léo. Ele sabe que o nosso projeto vai ganhar. Numa das últimas noites antes da apresentação final, estávamos no apartamento dele. A cidade brilhava aos nossos pés.
Ele abriu uma garrafa de vinho e brindamos ao futuro. Quando isto acabar, disse ele, segurando o meu rosto entre as mãos, nunca mais teremos de nos esconder. Naquele momento, deitado nos braços dele, eu senti-me pela primeira vez na vida inteiro. Eu não sabia que eu estava a viver o último momento de paz antes da guerra. Eu não sabia que o homem que me prometia o mundo estava, na verdade, a calcular o preço da minha destruição. Os dias que se seguiram foram vividos numa vertigem perigosa, uma existência dupla que me eletrizava e aterrorizava em igual medida. De dia, no ateliê, éramos duas linhas paralelas no mesmo desenho, o mentor e o seu estagiário. Eu entregava-lhe relatórios, ele corrigia os meus cálculos, e as nossas interações eram pautadas por uma formalidade que se tornava cada vez mais difícil de manter. Cada Sr. Miguel que saía da minha boca parecia uma mentira. À noite, essas linhas cruzavam-se com uma intensidade desesperada, como se tentassem compensar as horas de distância forçada. No refúgio do seu apartamento, o mundo exterior deixava de existir. Éramos apenas nós, os nossos corpos e os planos de um futuro que, para mim, era tão real como as estruturas que desenhávamos. O projeto consumia-nos. Era a nossa linguagem secreta, a desculpa para as horas extra, para as portas fechadas. Eu sentia-me vivo, como se o meu talento, antes adormecido, tivesse finalmente encontrado um propósito. Numa pequena reunião de equipa, Miguel, pressionado por um prazo, deixou-me apresentar uma das soluções que eu tinha criado para a fundação do edifício. Falei com uma confiança que não sabia que possuía. As palavras fluíam, as ideias eram claras. Vi um aceno de aprovação de um dos administradores. Naquele momento, senti-me parte de algo maior. Foste brilhante, disse-me Miguel mais tarde, quando estávamos sozinhos no elevador. A sua mão roçou na minha por um instante, um toque rápido, proibido. Eles viram o teu valor. Mas no dia seguinte, na reunião geral, ele apresentou a minha solução como se tivesse sido uma pequena contribuição sua. O Léo ajudou-me a refinar alguns detalhes, disse ele casualmente. Eu engoli em seco, mas aceitei. Era o nosso acordo. Era o preço da nossa inteligência. Ele estava a proteger-nos. Era mais fácil acreditar na mentira que ele me contava do que na verdade que o meu instinto começava a gritar. A primeira fissura apareceu de forma subtil. O ateliê organizou um jantar informal para celebrar um prémio que tinham ganho. Seria a primeira vez que teríamos a oportunidade de estar juntos fora do escritório, num ambiente descontraído. Eu estava ansioso, imaginando como seria trocar olhares cúmplices por cima das mesas. Mas na tarde do jantar, Miguel chamou-me ao seu escritório. Não vou poder ir hoje, Léo. Tenho um compromisso de família inadiável. A desculpa era vaga. O seu olhar não encontrava o meu. Fui sozinho. Passei a noite a desviar-me das perguntas sobre ele e a observar o Ricardo, que me olhava do outro lado da sala com um sorriso de predador. Senti um frio na espinha. A ameaça de Ricardo tornou-se mais direta na semana seguinte. Estávamos os três junto à máquina de café quando ele se virou para Miguel, com uma falsa camaradagem. Miguel, o teu protegido tem um talento inegável. Deves estar a dar-lhe aulas particulares. O silêncio que se seguiu foi pesado. A palavra particulares ficou a pairar no ar, carregada de insinuação. Vi um lampejo de pânico nos olhos de Miguel, uma microexpressão que durou menos de um segundo, antes de ser substituída por uma máscara de indiferença. Ele aprende depressa, respondeu Miguel com uma voz controlada. É por isso que o escolhi. Ricardo sorriu. Claro, a dedicação de ambos é admirável. Passam tantas noites aqui, vão acabar por se fundir num só arquiteto. Ele afastou-se, deixando-nos no meio do corredor. O veneno das suas palavras tinha encontrado o alvo. Não ligues, disse-me Miguel, a voz mais ríspida do que o habitual. Ele está desesperado porque sabe que vai perder. Mas algo tinha mudado. A partir desse dia, Miguel tornou-se mais cauteloso, mais distante. Os nossos encontros noturnos tornaram-se mais curtos. A sua mente parecia estar noutro lugar. A paixão deu lugar a uma ansiedade palpável. Ele falava cada vez mais sobre a apresentação final, sobre a importância de não cometer erros, sobre como tudo tinha de ser perfeito. Na noite anterior à apresentação, trabalhámos até de madrugada no escritório. O silêncio era tenso. Eu tentava quebrar o gelo, fazer uma piada, mas ele não reagia. Estava focado nos ecrãs, o seu rosto iluminado por uma luz fria que o fazia parecer um estranho. Por volta das 3 da manhã, ele declarou que estava tudo pronto. Eu esperava que ficássemos juntos, que ele me abraçasse e dissesse que íamos conseguir. Em vez disso, ele levantou-se e disse:
Vai para casa descansar, Léo. Amanhã é o grande dia. Precisamos de estar impecáveis. Não havia calor na sua voz. Não havia promessa. Havia apenas uma ordem. Ele pousou a mão no meu ombro, mas o toque era o de um general a posicionar um soldado, não o de um amante. Senti um nó no estômago, uma premonição sombria, mas afastei-a. Era o stress, era a pressão. Amanhã, depois da apresentação, tudo voltaria ao normal. Amanhã, o nosso futuro começaria. Na manhã seguinte, vesti o meu melhor fato. Olhei-me ao espelho e vi um homem que já não reconhecia. Havia um brilho nos meus olhos, uma postura de quem acredita pertencer àquele lugar. Cheguei ao escritório e encontrei Miguel já na sala de reuniões, a verificar os últimos detalhes. Ele sorriu-me, mas o sorriso não aqueceu. Era uma formalidade, uma peça de arquitetura fria e calculada. Estás pronto? Perguntou ele. Nasci pronto, respondi, tentando soar confiante. Ele assentiu, o seu olhar já focado na porta por onde os diretores iriam entrar. Eu estava ao lado dele, o meu coração a bater como uma mistura de nervos e orgulho. Íamos conquistar o mundo juntos. Eu não fazia ideia de que não estava a entrar numa apresentação. Estava a caminhar para a minha própria execução. E o carrasco ia ser o homem que eu amava. A sala de reuniões era um aquário de vidro com vista para a cidade. O céu estava cinzento, um presságio que ignorei. Os diretores entraram, homens e mulheres cujos nomes eu só conhecia das revistas de arquitetura, e sentaram-se à volta da longa mesa de madeira escura. O silêncio era denso, carregado de expectativa. Miguel estava ao meu lado, a sua postura impecável, a sua calma tão perfeita que parecia fabricada. Ricardo sentou-se na extremidade oposta da mesa, o seu olhar fixo em nós, aguardando. A apresentação começou. Miguel falou primeiro, a sua voz ressoando com autoridade e visão. Ele pintou o quadro geral do projeto, a sua importância para a cidade, a sua ambição. Ele era magnético, e eu senti uma onda de orgulho. Era este o homem que eu amava. Quando chegou a minha vez, a minha voz tremeu por um instante, mas depois encontrei o meu ritmo. Falei sobre as soluções estruturais, sobre a sustentabilidade, sobre os detalhes técnicos que eram a alma do edifício. Falei com a paixão de quem tinha passado noites em claro a resolver cada um daqueles problemas. Eram as minhas ideias, o meu trabalho, e pela primeira vez eu estava a dar-lhes voz. Quando terminei, houve um momento de silêncio, seguido por um murmúrio de aprovação. Um dos diretores mais velhos, um homem com fama de ser implacável, olhou para mim por cima dos óculos. Senhor Léo, isto é realmente impressionante. A sua sinergia com o Miguel é evidente. Formam uma dupla formidável. O meu coração saltou. Sinergia. Ele tinha visto. Tinha validado tudo o que eu sentia. Olhei para o Miguel, esperando um sorriso, um aceno de cumplicidade. Mas o que vi gelou-me o sangue. O rosto dele estava desprovido de qualquer emoção. Era uma máscara de profissionalismo polido. E então, ele deu um passo em frente, criando um espaço físico entre nós. Um abismo. A sua voz, quando falou, era calma, deliberada. Cada palavra uma pedra atirada contra mim. O Léo é um jovem talentoso sem dúvida, começou ele, o seu olhar a varrer a sala, mas a evitar-me cuidadosamente. Mas este projeto é, na sua essência, a minha visão. Ele foi instrumental na ajuda com os detalhes técnicos, claro, e estou-lhe grato por isso. Fez uma pausa, deixando as palavras assentar. O elogio soou como uma condescendência, diminuindo o meu papel ao de um mero assistente. Por vezes, continuou ele, e agora os seus olhos encontraram os meus, frios e impenetráveis. Os jovens, na sua ânsia de se ingrar, tendem a exagerar o seu papel, a confundir colaboração com autoria. O ar saiu dos meus pulmões. O zumbido nos meus ouvidos era tão alto que mal conseguia ouvir o que veio a seguir. O mundo parecia abrandar, as caras dos diretores a transformarem-se em borrões. Eu queria gritar, dizer que ele estava a mentir, que aquelas ideias eram minhas, que tínhamos construído aquilo juntos. Mas a minha garganta estava fechada, o meu corpo paralisado pelo choque. Foi Ricardo quem deu o golpe final. Ele inclinou-se para a frente com um falso ar de preocupação. Miguel, talvez não seja justo para com o rapaz. Eu próprio os via trabalhar juntos até tarde tantas vezes. Essa dedicação pode levar a mal-entendidos. A palavra dedicação foi dita com um veneno subtil, a insinuação a pairar sobre a mesa como fumo tóxico. E foi aí que o Miguel me executou.
Ele virou-se para mim e pela primeira vez vi algo no seu olhar. Desprezo. Um desprezo frio e absoluto. O olhar de quem esmaga um inseto. Não há qualquer mal-entendido, Ricardo, disse ele, a sua voz cortante como vidro partido. E depois, olhando-me diretamente nos olhos, ele proferiu as 3 palavras que demoliram o meu mundo. Nós nunca existimos. Não se referia apenas à nossa parceria profissional. O peso daquela frase era total. Ele estava a apagar tudo. As noites, os beijos, as promessas, estava a negar não só o meu trabalho, mas a minha própria realidade, a minha dignidade. Estava a dizer àquela sala cheia de poder que eu era um mentiroso, um oportunista, talvez até algo mais, algo que eles podiam imaginar, mas que ele, claro, era demasiado profissional para nomear. O silêncio que se seguiu foi a minha sentença. Vi a compreensão a nascer nos rostos dos diretores. A simpatia transformou-se em suspeita, a admiração em pena ou desdém. Eu era o estagiário ambicioso que tinha tentado apropriar-se do trabalho do seu mentor. E, pior ainda, talvez tivesse tentado usar uma relação imprópria para o fazer. A história estava escrita, e eu era o vilão. A reunião terminou pouco depois. Miguel recebeu os parabéns. O cargo era dele. Ninguém olhou para mim. Eu continuei ali, parado, enquanto a sala se esvaziava. O meu corpo estava presente, mas a minha alma tinha-se estilhaçado. Senti uma mão no meu ombro. Era um dos responsáveis dos recursos humanos. Léo, venha comigo, por favor. Fui despedido nessa mesma tarde. A justificação oficial foi incompatibilidade profissional e quebra de confiança. Ninguém mencionou o projeto. Ninguém mencionou o Miguel. Não era preciso. Fui escoltado até à minha secretária para recolher as minhas poucas coisas numa caixa de cartão. Passei pelo escritório do Miguel. A porta estava fechada. Enquanto caminhava para o elevador com a caixa nos braços, passei pelo Ricardo. Ele encostou-se à parede, a observar-me com um sorriso triunfante. Que pena, rapaz, disse ele com uma sinceridade venenosa. A arquitetura é um mundo cruel, sobretudo quando se mistura com outras coisas. Naquele momento eu não senti raiva. Não senti tristeza. Senti apenas um vazio absoluto. A estrutura da minha vida, que eu pensava estar a construir em betão e aço, era afinal feita de vidro. E o Miguel não tinha sido o arquiteto do meu futuro. Tinha sido o arquiteto das minhas ruínas. Saí do edifício e fui engolido pela indiferença da cidade. As ruas de Lisboa, que antes me pareciam um labirinto de promessas, eram agora apenas betão frio, sob um céu que continuava a ameaçar chuva. A caixa de cartão nos meus braços pesava, não pelos poucos objetos que continha, mas pelo peso do fracasso, da humilhação, do nada. Andei sem rumo durante horas, o zumbido do trânsito a misturar-se com o eco das palavras de Miguel na minha cabeça. Nós nunca existimos. A frase não era uma mentira, era um decreto. Ele tinha o poder de reescrever a realidade, e na sua versão eu era apenas uma nota de rodapé rasurada. O meu telemóvel vibrou no bolso. Mensagens de amigos a perguntar o que se tinha passado. Notícias correm depressa num meio pequeno. Ignorei. Liguei à Ana, num impulso desesperado de procurar um porto seguro, mesmo um que eu próprio tinha destruído. A chamada foi para a caixa de correio. Deixei um pedido de desculpas confuso, patético. Eu estava a afundar-me e a agarrar-me aos destroços que eu mesmo tinha criado. Não havia mais nenhum sítio para onde ir. O pequeno apartamento que eu partilhava com 2 outros estudantes parecia agora um lugar estranho, um palco de uma vida que já não era minha. A única opção que me restava era a mais aterradora de todas, voltar a casa. Voltar para a casa dos meus pais, na margem sul, um lugar que representava tudo aquilo de que eu tinha tentado fugir. As regras não ditas, as expectativas silenciosas, o amor condicional. Apanhei o barco no cais do Sodré. Durante a travessia do Tejo, olhei para a silhueta de Lisboa a afastar-se. A cidade que me tinha prometido tudo estava agora a cuspir-me para fora. Senti uma raiva fria a começar a borbulhar por baixo do choque. Raiva do Miguel, do Ricardo, do mundo. Mas, acima de tudo, raiva de mim mesmo. Como pude ter sido tão cego? Como pude ter-lhe entregado a chave da minha própria estrutura, permitindo que ela a demolisse por dentro? Cheguei a casa ao anoitecer. A luz da cozinha estava acesa. A minha mãe abriu a porta, o seu sorriso caloroso a desvanecer-se assim que viu o meu rosto. Ela não precisou de perguntar. Pelo meu olhar, pela caixa nos meus braços, ela soube que algo de terrível tinha acontecido. Abraçou-me
E foi nesse momento, no calor familiar daquele abraço, que a barragem se rompeu. Comecei a chorar, um choro silencioso, convulsivo, o choro de quem perdeu não só um emprego ou um amor, mas o próprio chão. O meu pai apareceu na sala, atraído pelo som. Ele era um homem de poucas palavras, um engenheiro para quem o mundo era uma série de problemas lógicos com soluções claras. Emoções eram variáveis desnecessárias. Ele olhou para mim, para a minha mãe, e a sua expressão endureceu. "O que se passa?" perguntou ele, a voz neutra, mas com um tom de impaciência. Sentámo-nos na sala de estar, o lugar das conversas sérias, e eu contei tudo. As palavras saíram de mim num fluxo descontrolado, uma torrente de dor e confusão. Contei sobre o projeto, sobre as minhas ideias, sobre a traição do Miguel. Mas não conseguia parar aí. Para que eles entendessem a profundidade da ferida, eu tinha de lhes dar a arma do crime. Tinha de lhes contar o porquê. Ele não era só o meu mentor, disse eu, a minha voz a falhar. Nós tínhamos uma relação. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. A minha mãe levou a mão à boca, os seus olhos a encherem-se de lágrimas, mas eu não conseguia decifrar se eram de pena por mim ou de outra coisa qualquer. O meu pai, no entanto, permaneceu imóvel. O seu rosto era uma máscara de pedra. Eu vi uma veia a pulsar na sua testa, o único sinal da tempestade que se formava dentro dele. Uma relação, repetiu ele, a palavra a sair da sua boca como algo sujo. Que tipo de relação? Eu respirei fundo. Era agora ou nunca. O último pilar da minha antiga vida estava prestes a ruir. Eu amava o pai. Foi como se eu tivesse confessado um crime. O meu pai levantou-se lentamente, caminhou até a janela e ficou de costas para mim, a olhar para a escuridão lá fora. Por um longo momento, não disse nada. A minha mãe soluçava baixinho. Quando ele finalmente se virou, o seu rosto estava transformado. A neutralidade tinha desaparecido, dando lugar a uma mistura de raiva e nojo. Era isso. Nojo. Ele olhava para mim como se eu fosse uma anomalia, um erro de cálculo no seu mundo perfeitamente ordenado. Tudo isto, disse ele, a sua voz baixa, mas a vibrar com uma fúria contida. A tua carreira destruída, esta vergonha, tudo por causa disto. Ele nem conseguia dizer a palavra. Eu dei-te tudo, uma educação, valores, ensinei-te a ser um homem, e é isto que tu te tornas. Pai, por favor, comecei eu, mas ele ergueu a mão, a silenciar-me. Não, eu não quero ouvir. Ele aproximou-se, o seu olhar a queimar. Tu desonraste-te, desonraste esta família. O que é que eu vou dizer às pessoas? O que é que eu vou dizer a mim mesmo? Ele abanou a cabeça como se tentasse afastar uma imagem repugnante. A minha mãe tentou intervir. Manuel, por favor, ele é nosso filho. Nosso filho não faria isto, gritou ele pela primeira vez. O grito ecoou pela casa silenciosa. O nosso filho não se deixaria enganar por um tipo desses. O nosso filho não seria assim. E então ele pronunciou a sua sentença, com a mesma calma fria e devastadora do Miguel. Nesta casa não há lugar para este tipo de fraqueza. Podes ficar esta noite. Amanhã de manhã quero que te vás embora. Ele não me estava apenas a expulsar de casa. Estava a expulsar-me da família. Estava a apagar-me, tal como o Miguel tinha feito. O abandono era total. Perdi o meu futuro e o meu passado no mesmo dia. Naquela noite, deitado na minha cama de infância, olhei para o teto e não senti nada. O choque, a dor, a raiva, tudo tinha sido substituído por um vazio gelado. Eu estava sozinho, completamente sozinho, sem carreira, sem amor, sem família. Eu era uma estrutura em ruínas, abandonada no meio de um terreno baldio. E pela primeira vez, perguntei a mim mesmo se teria forças para me reconstruir a partir dos escombros. A manhã seguinte nasceu cinzenta e úmida, um reflexo perfeito do meu estado de alma. Saí de casa antes do amanhecer, com uma pequena mochila às costas e o pouco dinheiro que tinha no bolso. Não houve despedidas. A porta fechou-se atrás de mim com um clique suave, o som de um capítulo a ser selado para sempre. Eu estava na rua, um arquiteto sem projetos, um filho sem família, um homem sem nome. O meu primeiro instinto foi desaparecer, dissolver-me na multidão anônima da cidade. Os primeiros meses foram um borrão de sobrevivência. Dormi em sofás de amigos que ainda me falavam, depois em hostels baratos, onde o cheiro a desinfetante se misturava com o desespero.
Procurei trabalho noutros ateliês de arquitetura, mas a minha história, ou a versão distorcida dela, tinha-me precedido. O meu nome estava manchado. Ninguém queria arriscar contratar o estagiário problemático que tinha sido despedido do melhor ateliê do país. Cada porta fechada era mais um prego no meu caixão profissional. Caí no fundo. Um fundo escuro e pegajoso, onde a autocomiseração era a única companhia. Passei dias inteiros fechado num quarto alugado, a reviver a traição de Miguel, a expulsão do meu pai, cada erro, cada humilhação. A raiva deu lugar a um vazio pesado, uma apatia que me roubava a vontade de sair da cama. Eu odiava Miguel, mas odiava ainda mais a mim mesmo por ter permitido que o meu valor fosse definido por ele. Eu tinha-lhe dado o poder de me construir e, consequentemente, o poder de me destruir. A mudança não veio como um relâmpago, mas como um lento nascer do sol. Num dia particularmente sombrio, enquanto olhava para as minhas mãos, lembrei-me de algo que não pensava há anos, o cheiro da madeira. Lembrei-me do meu avô, um carpinteiro, e de como em criança eu passava horas na sua oficina, fascinado pela forma como ele transformava um pedaço de matéria bruta em algo com forma, propósito e beleza. A arquitetura tinha sido uma continuação disso, mas mais abstrata, mais fria. A madeira era diferente, era real, quente, viva. Com o pouco dinheiro que me restava, comprei algumas ferramentas usadas e um pedaço de madeira de pinho. Num canto do meu quarto minúsculo, comecei a trabalhar. Sem planos, sem desenhos. Apenas as minhas mãos, as ferramentas e a madeira. O primeiro objeto que fiz foi uma pequena caixa, imperfeita, cheia de falhas. Mas era minha. Eu tinha-a criado a partir do nada. A sensação de controlo, de criação, foi a primeira lufada de ar fresco nos meus pulmões sufocados. Encontrei um trabalho a tempo parcial num café para pagar as contas e aluguei um pequeno espaço numa garagem partilhada. As minhas noites, antes passadas a remoer o passado, passaram a ser passadas na minha oficina improvisada. Eu trabalhava a madeira com uma fúria terapêutica. Cada corte, cada lixadela, era uma forma de expulsar a dor. Eu não estava a construir móveis, estava a reconstruir-me, estava a aprender a encontrar a beleza nas imperfeições da madeira e lentamente a aceitar as minhas próprias. Comecei a criar peças únicas, pequenas mesas, cadeiras, candeeiros. O meu estilo era minimalista, mas com uma alma visível. Cada peça contava uma história de resiliência. Publiquei algumas fotos online sem grandes expectativas. Para minha surpresa, um pequeno blog de design local descobriu o meu trabalho e escreveu um artigo. O título era A Arquitetura da Alma, o marceneiro que transforma dor em beleza. As encomendas começaram a chegar. Primeiro pequenas, de pessoas que valorizavam o trabalho manual. Depois, maiores. Um café pediu-me para desenhar o seu mobiliário. Um pequeno hotel boutique quis as minhas peças nos seus quartos. Eu não estava a ficar rico, mas estava a pagar as minhas contas a fazer algo que amava. Mais importante, eu estava a construir algo que ninguém me podia tirar. A minha reputação já não dependia de um mentor ou de um nome de família. Dependia das minhas próprias mãos. 1 ano depois da minha queda, recebi uma mensagem inesperada. Era da minha mãe. Dizia apenas, o teu pai quer ver-te. Senti um nó no estômago, mas fui. Encontrámo-nos num café, um território neutro. O meu pai parecia mais velho, os seus ombros ligeiramente curvados. Ele contou-me que a minha mãe lhe tinha mostrado o artigo sobre o meu trabalho. Contou-me que tinha passado meses a lutar contra o seu próprio orgulho, a sua própria rigidez. Não houve um grande pedido de desculpas, não era o seu estilo. Mas ele disse, com a voz embargada, o que eu fiz foi errado, eu tive medo. E um pai não devia ter medo do seu próprio filho. Tenho orgulho em ti, Léo. Naquele dia, uma das minhas ruínas mais profundas começou a ser reparada. Algumas semanas mais tarde, o passado bateu-me à porta de outra forma. Ouvi dizer, através de um antigo colega, que a verdade sobre o projeto tinha acabado por vir à tona. Ricardo, na sua ânsia de poder, tinha tentado usar a mesma tática contra Miguel, insinuando outras impropriedades. A investigação que se seguiu revelou e-mails e rascunhos que provavam a minha autoria em partes cruciais do projeto. A reputação de Miguel, construída sobre uma base de mentiras, desmoronou-se. Ele não foi despedido, mas foi marginalizado, a sua autoridade moral destruída. O cargo de sócio foi-lhe retirado. Ele tinha ganhado a batalha, mas perdido a guerra. Numa tarde chuvosa, ele apareceu à porta da minha oficina. Estava mais magro, com olheiras profundas. O brilho arrogante tinha desaparecido dos seus olhos. Eu vim pedir desculpa, Léo, disse ele.
A sua voz era a de um homem derrotado. Eu olhei para ele, o arquiteto das minhas ruínas, e pela primeira vez não senti o peso da sua presença. A dor tinha-se transformado numa cicatriz, a raiva numa memória distante. Ele já não tinha poder sobre mim. Eu aceito o teu pedido de desculpa, Miguel. Respondi, a minha voz calma e firme. Mas não o faças por mim. Falo por ti. Tu tens as tuas próprias ruínas para reconstruir. Ele assentiu derrotado e virou-se para ir embora. Eu não senti prazer na sua queda, apenas uma melancolia serena. Ele era apenas mais um homem perdido, preso na estrutura frágil do seu próprio ego. Fechei a porta e voltei para o meu trabalho. O cheiro da madeira encheu os meus pulmões. Olhei à minha volta, para as peças que tinha criado, para o espaço que era meu. Eu não tinha o amor que pensava querer, não tinha a carreira que tinha planeado, mas tinha algo muito mais valioso. Tinha-me a mim mesmo, inteiro, imperfeito e finalmente livre. Naquela tarde, enquanto a chuva lavava a cidade lá fora, eu percebi que a estrutura mais importante que alguma vez construiria não era feita de betão ou madeira, mas de resiliência, e essa eu sabia era a prova de demolição.